Hoje nós vamos tratar do quinto episódio dessa nossa série sobre a influência dos intelectuais na cultura da nossa sociedade. Vamos tratar hoje de um tema interessante que é a teoria à prática. Da teoria à prática. A atuação dos leigos intelectuais na impregnação cristã da sociedade. Tema absolutamente interessante. Começo com uma pequena história que pode nos ajudar a entrar nesse tema, que é o projeto Estante Mágica, que foi criada por Robson Melo, lá no Rio de Janeiro, que deixou uma carreira promissora em uma multinacional. Então nós vemos aqui o poder de uma visão concreta de utilizar o potencial, os seus talentos, para a contribuição para a vida social. Deixou a sua carreira em uma multinacional para se dedicar à educação. É uma verdadeira celebração da transformação social por meio da literatura, inspirado por valores da doutrina social da igreja. Robson decidiu colocar os seus talentos a serviço do bem de milhares de crianças, milhares de famílias, que se beneficiam, tornando-se um exemplo vivo de como a atividade profissional, imbuída de valores e de princípios cristãos, pode ser, como São José Maria Escrivá diz, em caminho. E eu transmito para vocês o ponto 831 de caminho. És, entre os teus, alma de apóstolo, a pedra caída no lago. Provoca, com o teu exemplo e com a tua palavra, um primeiro círculo, e este outro, e outro, e outro, cada vez mais largo, mais extenso. Compreendes agora a grandeza da tua missão? Ao pensar nessa iniciativa da Estante Mágica, ela nasceu no Rio de Janeiro e hoje encanta, e verdadeiramente encanta, escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Como isso se difundiu, proliferou. Crianças a partir dos 6 anos de idade são convidadas a escrever e ilustrar as suas próprias histórias, com o apoio dos professores. E ao final de um período recebem os seus livros impressos, publicados, e tornam-se autoras. Uma experiência fantástica que fortalece a autoestima por um lado, a criatividade e o senso de pertencimento. Então, mais do que um projeto educacional, a Estante Mágica, que é a marca desse projeto, promove a autonomia, dignidade e a formação humanística através da literatura. Então, ao colocar os alunos no centro da capacidade de criação, ensina essas pequenas crianças a desenvolverem a sua capacidade criativa, ensina então a pescar e não simplesmente a ser receptivas. Então gera um impacto realmente duradouro nas comunidades dessas unidades de educação. O Robson Melo, nós vemos que mostra que líderes ou intelectuais, no caso ele é advogado, e deixa uma carreira promissora, preocupado com a questão formativa. Ele que provinha de uma família pobre e de uma comunidade no Rio de Janeiro. E vemos que pode ser um exemplo, uma referência para mobilizar dons, capacidades e talentos de pessoas que já tiveram um percurso, informação, cursos e tem habilidades que podem empregar segundo os seus desejos, vontades, enfim, capacidade criativa para traduzir isso em atividades para o bem comum. Então, buscando excelência, integridade e também essa proximidade com as nossas comunidades. Então, eu queria chamar a atenção para vocês que no nosso canal nós temos uma playlist sobre os intelectuais
promovendo a doutrina social da igreja na cultura. Então, com certeza, você pode divulgar esse material do canal através da playlist que deixo aqui no final desse vídeo para passar para os seus amigos e entre eles, com certeza, terão alguns que podem ser, através dessa pedra caída no lago, aquela que forma mais um círculo e outro de influência positiva e que nós podemos sistematicamente, se você me ajuda, e também estou fazendo esse trabalho com esse sentido de multiplicação e de difusão dessas ideias. A estante mágica é prova de que a educação, quando guiada pelo coração, pode ser verdadeiramente encantadora. Então nós temos aí uma referência. E a doutrina social da igreja, que a gente chama de DSI, é um ponto de luz, um farol, que ilumina a ação de todos nós nesse complexo palco de dificuldades desse mundo que estamos vivendo, cheio de polarizações. A sua essência transcende, mas transcende mesmo o mero aparato técnico, não é só uma questão tecnológica. Apresenta-se o quê? Essa doutrina social da igreja, introjetada no interior de cada uma das pessoas, é o fundamento, a base de uma motivação, que é motivos para uma ação concreta. A tradução dessa riqueza da doutrina social da igreja numa prática social concreta, que cada um, segundo os seus talentos, pode realmente, se é um engenheiro, um advogado, um professor, ou uma pessoa que tem uma liderança na sua comunidade, pode ultrapassar as barreiras do individualismo ou da inação para a comunicação do bem comum. Então, por sua posição, pessoas que estão no meio intelectual, que têm uma formação de nível superior, conseguem traduzir até melhor algumas dessas ações para as pessoas que estão à sua volta e pode, de fato, ser, através da sua ação positiva, a pedra que, caída no lago, provoca, através do seu exemplo motivador e da influência daquela ideia, ser um catalisador de iniciativas. Então, este é o imperativo da ação, da iniciativa, do protagonismo que nós temos que formar, informar e ajudar a crescer à nossa volta em círculos concêntricos. E se manifesta nessa missão, o despertar para essa missão, como aquele educere. A educação tem dois sentidos, do educare, de conduzir, e o educere, que é tirar de dentro de cada um de nós o melhor, aquele melhor exemplar de si próprio e poder assim impregnar as realidades sociais que estão à nossa volta, concretas, efetivas, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa casa, começando de dentro para fora. Impregnar essas realidades sociais, micro ou macro, políticas e econômicas, culturais, e colocar aí os valores cristãos, o valor das virtudes e a prática delas. Então, para um intelectual, isso significa um compromisso que podemos dizer inegociável. Ele ou ela, de nenhum modo, pode abdicar, deixar de lado. Bom, isso não é comigo. Mas, depois que nós recebemos esses talentos, essas informações, esses conhecimentos, essas habilidades, através do nosso trabalho profissional, da formação que temos, da família da onde nós provemos, nós temos um compromisso de caráter social e de nenhum modo podemos abdicar da participação na política. Política em que sentido? Isto é, de impregnar de valores humanos, valores éticos, a busca do quê? Do bem comum, do bem das pessoas que estão à nossa volta. E aqueles que podemos categorizar como intelectuais, multiplicadores ou influenciadores, são chamados a penetrar com o espírito cristão, espírito de serviço, com mentalidade, influenciar na mentalidade
e na cultura, de tal maneira que as leis, as estruturas da sociedade, as nossas empresas, enfim, a saúde, enfim, o cuidado das pessoas na cidade, sejam cidades boas de se viver. A seguir, vamos explorar como essa transição da teoria para a prática do dia a dia pode se concretizar. Então fique até o final desse vídeo, fique aí porque vamos dar dicas importantes. E se você não deu ainda o like, não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se nesse canal para nos ajude a comunicar essas ideias e que possa, como aquela pedra que caída no lago, vá formando círculos concêntricos de influência positiva àquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, reflete assim a responsabilidade que cada um de nós tem de ser um bom condutor desses círculos concêntricos de influência para promover o quê? O valor do ser humano, a dignidade humana e também contribuir para o bem comum. Há um dever e o combate da omissão por parte de todos nós. O engajamento em atividades desse tipo, ou a promoção delas, que ajudam o bem comum, melhoram as estruturas da nossa sociedade, contribuem com as virtudes, não é uma simples opção para um cristão ou pessoa que tem o espírito cristão, mas um dever de fato decorrente daquilo que recebeu, porque todos nós temos recebido muito e podemos comunicar esse bem através do conhecimento, os bens da cultura, os bens do conhecimento para as pessoas que estão à nossa volta. O intelectual, portanto, podemos refletir nisso, é chamado a se fazer presente a todo tipo de iniciativas. Pensar nas assembleias, congressos, exposições, reuniões de cientistas, ou de trabalhadores no campo, na indústria, as oficinas de estudo, estar presente com ideias renovadoras, com ideias influentes, ideias que são como pedra caída, que um círculo vai formando um círculo e outro, de tal maneira que nós, promovendo essa iniciativa, vamos despertar outras pessoas para que também façam outros círculos de influência. Então, toda iniciativa científica, toda iniciativa de caráter cultural verdadeiro, que valorize o ser humano, a vida humana e os bens das virtudes, seja da área artística ou econômica, enfim, a multiplicidade de atividades do ser humano. Então, nessas frentes, nesses ambientes onde nós circulamos, o objetivo é atuar ativamente, proativamente, ensinando as pessoas não simplesmente a estar lá, mas a ensinar a pescar, de tal maneira que haja uma promoção efetiva dos bens culturais. Então, procurar, tu e eu, você e eu, procurar contribuirmos eficazmente pelo nosso prestígio, pelos nossos canais de comunicação, pela iniciativa, pelo próprio impulso ou energia cultural que tenhamos, de forma a dar tom conveniente e infundir de espírito das virtudes no ambiente à nossa volta. Para isso, para cumprir essa tarefa, é importante ter luz, ser como um farol que ilumina. E o farol precisa ter combustível por dentro. Esse combustível vem a ser a cultura que tenhamos. Cultivar, por exemplo, uma formação sólida de conhecimento da doutrina social da Igreja, como utilizando o compêndio da doutrina social da Igreja. É indispensável isso, conhecer profundamente a doutrina social da Igreja. E essa formação de caráter intelectual que nós temos agora que procurar promover a prática, a iniciativa, a proatividade, o tomar ação no nosso círculo de possibilidades e de influência e traduzi-los em ação, vivendo a prática das virtudes em quaisquer que sejam as atividades de cada um. Eu sugiro para você, além de dar o like, com certeza você já deu, e também distribua o nosso canal para os seus amigos, veja também uma playlist sobre
profissionais de ouro que coloco aqui no final desse vídeo, que tem uma função impressionante. É um programa de formação baseado na ética das virtudes de Aristóteles, da ética Nicômaco, baseada nas 4 virtudes fundamentais: qualidade de decisão, qualidade de relacionamento interpessoal, a qualidade emocional e a qualidade de empreender e ter resiliência. E nós também fechamos essa playlist com um estudo caracterológico para você fazer um belo plano de desenvolvimento de soft skills, capacidades de atuação. Para isso, para esse promotor de bens culturais, o promotor na sociedade, vale a pena você se inscreve no canal, veja essas playlists que estou sugerindo, dos intelectuais e também profissionais de ouro. O fator multiplicador da excelência profissional e o espírito de serviço. Essa é a proposta, multiplicarmos a eficácia das nossas ações na sociedade. A responsabilidade de intelectuais, para não ocorrer aquilo que já Julien Bendar dizia da traição dos intelectuais, e a traição dos intelectuais ocorre quando simplesmente se abdica das suas possibilidades de influenciar na sociedade. Bom, isso não é comigo. Não, nós temos que chamar, dentro das nossas possibilidades, quais são os pontos, aspectos que nós podemos influenciar com as nossas competências a sociedade do nosso entorno. E se manifesta no próprio campo de trabalho, que deve ser transformado, deve ser energizado em um caminho de serviço, de cuidado do outro, cuidado das coisas da cidade. E isso exige uma busca constante do que nós chamamos da busca da excelência. Excelência profissional, excelência humana, melhorar o nosso perfil de atuação na vida em sociedade. Um exemplo notável, e aqui queria chamar a atenção para você ficar até o final, um exemplo notável da concretização dessa visão é a fundação de instituições de ensino superior, de gestão empresarial, que buscam formar líderes com excelência profissional, integridade e espírito de serviço. O nosso canal está promovendo lá o Redesenhando a Vida Profissional, uma outra atividade que esses profissionais de ouro que você pode conhecer, que estão disponibilizados no nosso canal. Por exemplo, o IESE, Instituto de Estudos Superiores de Empresa, que tem a sua sede em Barcelona e tem um campus em São Paulo, que atende todo o Brasil, ilustra essa prática, impulsionada por São José Maria Escrivá, lá em 1958. O IESE, que tem a missão de educação de dirigentes de empresa para diretores, presidentes ou vice-presidentes, para que adquiram uma amplitude cultural e uma base antropológica que atendam à questão da dignidade humana e à promoção do ser humano, para conseguirmos uma sociedade mais justa e humana. E assim, gerindo, expandindo as suas organizações, com esse senso de responsabilidade humanística e responsabilidade social, vão provocando, com esses círculos concêntricos, como pedra caída ao lago, e vai, assim, influenciando as diversas camadas dentro da sociedade. Então, a prática das virtudes, que está sendo promovida através desses instrumentos de cursos formativos, educadores, através de estudos de caso, tornam esses empreendedores e esses profissionais em multiplicadores da vivência e propagação do humanismo nas organizações, por atuar com critérios éticos, com espírito de serviço, o cuidado dos outros. Então o IESE, nessa atuação também no Brasil, é um exemplo dessas escolas de negócios, está entre as melhores escolas de negócios, e busca transformar negócios, a sociedade, como um fator influenciador, pedra caída no lago, que produz ondas de influências sucessivas. Bom, de forma análoga, nós temos aí um exemplo que procurei destacar, que é o Center for Research
and Communication, CRC, nas Filipinas, uma escola de mestrado e de think tank que formou profissionais, está formando profissionais, especialmente empresários, sobre a doutrina social da igreja, que nós podemos nos envolver nesses estudos, conscientizando, promove, o CRC promove essa conscientização de profissionais, empreendedores, da sua obrigação, com amor, enfim, com motivação intrínseca de contribuir para o bem comum. Então, esses exemplos nós estamos trazendo aqui, que são alguns, demonstram que a atuação do intelectual ou do empreendedor, longe de ser um fim em si mesmo, deve ser também um serviço, uma motivação de caráter transcendente que contribui para o desenvolvimento humano e social. Então eu sugiro também que você veio até agora nos acompanhando, então tem interesse nessa matéria, sugiro dar, além do seu like no canal, e para participar dos próximos episódios do programa que nós estamos desenvolvendo, que hoje estamos no 5º tema, de tal maneira que você, conhecendo o fator motivacional da introdução desse vídeo, possa entender as várias partes. São 10 aulas que nós temos até o final desse programa introdutório que estamos levando à prática. Outro ponto para destacar é a prática da solidariedade e do capital, o desenvolver o capital consciente. A doutrina social da igreja ensina que a caridade ultrapassa, sobrepassa a justiça, mas a pressupõe sempre, não se pode deixar o que é devido ao outro, dar o que corresponde, porque a justiça é dar a cada um o que lhe corresponde, o que lhe é devido. É preciso ter essa base de dar a cada um o que é devido e avançar nesses princípios de solidariedade, de caridade. Não basta falarmos de uma caridade que não se apoia como numa base, como num alicerce, no senso de justiça, que é dar a cada um o que é devido ao que faz na sociedade, na empresa, em casa e assim. Então todos nós temos que nos empenharmos em organizar e estruturar desde a sociedade elementar, que é a família, e depois os diversos organismos pequenos, organizá-los com base nas virtudes, com base na prudência, na justiça, na inteligência emocional, na prática da resiliência no ambiente social. São José Maria, voltando a esse exemplo, insistia na importância dessa necessidade de uma nova imaginação da caridade na prática social. Cada um de nós tem que pôr a imaginação em prática e realmente ser inovador. E a inovação pode acontecer de muitas formas diferentes. Eu tenho uma playlist, que também você pode conhecer no nosso canal, sobre as fontes da inovação dentro daquele programa de profissionais de ouro. Para poder ter essas iniciativas de promoção social e sermos inovadores e levarmos o nosso talento a esses resultados, devemos estar focados em gerar condições para que as pessoas progridam, se desenvolvam competências, virtudes por si mesmas, catalisadas pela informação, pelo conhecimento, pelo estímulo, ensinando a pescar em vez de apenas dar o peixe. Então, no setor empresarial, essa visão evolui para o conceito de capital consciente. O que é o capital consciente? Onde o bem social, a promoção do bem social, se funde, entrelaça com a estratégia dos negócios. E tem no DNA da missão, visão e da proposta de serviço de uma empresa que ajuda a sociedade, ela tem um capital consciente, em que o bem social está a promoção do bem social está no DNA estratégico do negócio. Exemplo, o Instituto Votorantim é parte de um grupo familiar
brasileiro, como nós conhecemos, com mais de 100 anos de história, então exemplifica essa abordagem. Temos como referência o Clóvis Carvalho, diz o seguinte, que o grupo busca fazer o bem e fazer negócio ao mesmo tempo. Fazer o bem e fazer o negócio bem feito, construindo sistemas sustentáveis de transformação. Então, a Votorantim, por exemplo, reconhece que não pode ser líder em material de construção no nosso país com milhões de famílias sem moradia adequada. E, portanto, precisa ter em seu portfólio produtos ou serviços que ajudem, beneficiem, contribuam a resolver esse problema social. Então, temos um problema social e uma iniciativa formulada sob essas bases da doutrina social da igreja. Isso exige fundir a estratégia, como nós colocamos os recursos para obter os nossos resultados dentro da empresa, estratégia de sustentabilidade com a estratégia de negócio. Outro aspecto da prática da doutrina social da igreja, para todos aqueles que têm a capacidade de decidir quais são as possíveis estratégias na empresa, nas instituições, é o voluntariado corporativo, estrategicamente conectado à missão da empresa. Vejamos lá um caso. Alice Damasceno relata que a Lenovo, empresa de tecnologia global, mobiliza os seus funcionários em projetos que fazem absoluta diferença localmente. Um exemplo, líderes em tecnologia atuam como mentores. Olha aí uma tarefa solidária, que poderia estar numa universidade, que poderia ser em qualquer tipo de empresa, onde os seus profissionais atuam como mentores para jovens que entram no mercado de trabalho ou para mulheres que se formam, ligando o voluntariado à inclusão produtiva. Então, um bem social, a questão do trabalho, a questão da inserção no trabalho. Um tema crucial, central do negócio. Esse engajamento que envolve resiliência e a necessidade de falar é a mesma língua dos líderes empresariais, então tem que criar essa linguagem comum, ligando a ação social, a estratégia e a retenção dos empregados, dos colaboradores. Resulta no orgulho de pertencer a uma organização que trabalha com um tipo de propósito que, além das motivações de resultados, as motivações de crescimento em termos de conhecimento e progressão profissional, também, junto, ao mesmo tempo, e alimentando essas outras motivações, tem um caráter transcendente voltado em benefício da sociedade, em benefício do homem. Então isso contagia o profissional, contagia o executivo, que uma vez picado por esse, entre aspas, dizia ele, o mosquito da busca dessa contribuição social, quer ficar envolvido para sempre. Então, nós podemos trabalhar aqui também a questão da impregnação cultural e a defesa da inteligência que deve ser promovida por todos aqueles que são decisores na sociedade, que, na grande maioria, são pessoas que adquiriram uma capacidade de entendimento da realidade e traduzir isso em metas. A evangelização da cultura é um campo vital da atuação dos intelectuais. Vital. Você e eu temos que trabalhar e difundir isso. Então, sugiro para você também visualizar a playlist sobre esse papel do intelectual na transmissão dos bens culturais que deixamos na playlist do final desse vídeo. Quero lembrar essa pessoa que realmente admiro, antigo, já falecido há bom tempo, governador Jorge Lacerda, que já citei na aula passada, que viveu entre 1914 e 1958, foi uma vida curta por causa de um acidente de avião, que truncou a sua existência quando ainda estava no governo de Santa Catarina. É uma figura proeminente na história brasileira.
amplamente reconhecida nos documentos como um intelectual na política, que deixou um legado de transparência ética na vida pública. Quero trazer esse modelo, sem ser repetitivo ou chato. O modelo de gestão e sua filosofia na política foram resumidos em um lema que eu quero transmitir para vocês, nós que estamos sempre com a questão política, a boa política, dentro da alma e com o desejo de contribuir para que tenhamos um Brasil melhor. Como intelectual na política, deixou um legado de transparência ética na vida pública. Então, o seu modelo de gestão, e aqui eu quero enfatizar isso, sua filosofia política, foram resumidos em um lema que permeou seu breve mandato como governador de Santa Catarina. A busca de, essas eram as palavras que ele sistematicamente apoiava como ideia mestra, ideia fundamental, como leitmotiv do seu agir político. Promoveu um governo que prezou a justiça e defendeu a liberdade. Tudo que fuja disso, nós temos aí uma coisa anacrônica, uma enfermidade, uma verdadeira doença. É preciso apoiar-se num governo que preza a justiça, que é dar a cada um o que lhe corresponde, o que é devido, e que as leis sejam justas, e defender a liberdade. A frase que chama atenção, para não nos estendermos mais, desse discurso, um discurso final, antes do desastre de avião, dizia: ao término do meu mandato, menos me lisonjearão as referências a empreendimentos materiais e culturais que lograr concluir, do que as que espero se façam, mercê de Deus, a um governo que prezou a justiça e defendeu a liberdade. Foi promovida por Lacerda no discurso à Ordem dos Advogados, OAB, Seção de Santa Catarina, em 17 de abril de 1957. Esse tema e esse lema expressa o valor perene da prática democrática e sintetiza o fio condutor das reflexões e ações sobre a formação da consciência em matéria social e política, unindo liberdade pessoal e a responsabilidade correspondente. Então veja, nosso canal procura destacar o papel da cultura na formação do intelectual. Nós temos que ser pessoas que aprofundam na cultura brasileira, conhecem as suas raízes, porque estão querendo nos fazer esquecer das nossas raízes. No próximo episódio, eu convido você, que ficou até agora, convido você a assistir o próximo episódio, que sairá na próxima segunda-feira, com o título Subordinar a tecnologia, aos valores do espírito. Um desafio para os intelectuais na construção social. Eu queria, nessa última parte, convidar, além de vocês darem o link no nosso canal, também difundirem por todos os vossos amigos e, sabendo que você ficou até o final, assistir o próximo capítulo, a próxima edição, na segunda-feira, e chamar amigos seus para assistirem. Agora nós falamos da unidade vital de vida e a construção de um legado de paz, que estamos, infelizmente, numa situação mundial de antagonismos, de choques, de polarizações. A síntese de todas essas ações se encontra numa unidade existencial, uma unidade de vida, em que a inteligência, a nossa fé, os nossos desejos de paz, e que influencia a vida de cada um de nós, e o intelectual, vendo fé e ação, são coerentes, podem ser harmonizadas. A vida cristã, os ideais cristãos de solidariedade, de caridade, de participação, de subsidiariedade, de saber envolver pessoas num projeto de cidadania compatível com a dignidade humana, isso vai se traduzir em um profundo espírito nosso
de motivação transcendente de espírito de serviço. Para servir, nós precisamos aprender a servir. É preciso também ter uma capacitação para o serviço, saber servir. Então, para servir, é preciso servir para uma atividade de voluntariedade e também uma estratégia com essa capacidade de inteligência social na nossa atividade profissional. E de colaboração, que transcende todo tipo de partidarismos humanos, porque nós temos que estar envolvidos e a política está a serviço do envolvimento no núcleo comum, que é defesa da liberdade, a defesa da justiça e o ganho da paz de seus cidadãos numa determinada sociedade. Bom, então, nós que estamos na proximidade do centenário da fundação, comemoração do centenário do Opus Dei, é um convite para essa renovação do serviço, do espírito de serviço, sabendo que paz e o desenvolvimento não são obras apenas dos governos, mas de cada indivíduo que escolhe viver segundo os princípios de compreensão, justiça, caridade, solidariedade, e os 3 valores da doutrina social da Igreja, que são como os pilares da solidariedade, da colaboração e da cooperação entre pessoas, do saber potenciar o crescimento das pessoas na sociedade, que é o princípio de subsidiariedade. E o sentido de que todas as pessoas participem com o que podem em todos os níveis sociais da construção da sociedade. Bom, os intelectuais, ao exercer a sua responsabilidade e competência profissional, fazendo o trabalho bem feito, com liberdade, responsabilidade e capacidade de diálogo, o intelectual vai cumpre a sua missão de ser fermento. Essas ondas da pedra caída ao lago que vai construindo uma nova sociedade. A construção de um mundo que, ao ser mais humano, reflete a glória de Deus, pois o homem que vive em plenitude a sua dignidade dá glória a Deus. Eu convido você e vocês a darem o seu like e assistirem às playlists que estão indicadas no final desse vídeo. Sugiro começar lá, quem não assistiu, início da playlist Intelectuais promovendo a doutrina social da Igreja na cultura. Eu agradeço que você tenha ficado até agora e procure difundir entre os seus amigos essa sequência de episódios sobre a doutrina social da Igreja.